Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Pai amado e querido, eu levanto a minha voz em oração nesse momento, porque eu creio no Teu amor, eu creio no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Eu sei que o Senhor é um Deus que está conosco nos montes e que também está conosco nos vales. Espírito Santo do Senhor, ministra ao nosso coração nessa manhã tudo aquilo que precisamos ouvir e contempla principalmente aquelas pessoas que têm passado por momentos de dificuldade, de dor, de tristeza, para que elas se sintam acolhidas e amparadas e possam continuar prosseguindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. Eu quero começar essa mensagem declarando para você que servimos a um Deus que está nos montes, mas que também está nos vales. Que você possa receber essa verdade, essa promessa no seu coração. O Senhor está contigo nos lugares altos, mas Deus também está com você quando você passa pelo fundo do poço. Se você está chegando hoje aqui nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que foi o Espírito Santo quem conduziu você até essa mensagem. Talvez você estava navegando aí na internet, no seu celular e parou aqui nessa palavra. É porque Deus quer ministrar ao seu coração. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui no meu canal, às 5 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite, porque eu sei o poder que a palavra de Deus tem para transformar a vida de uma pessoa. Porque um dia Deus transformou a minha vida, Deus transformou a minha família através da palavra. Por isso nós estamos aqui todos os dias buscando a Deus juntos. E eu quero dizer que você pode desde já contar com a minha oração. Para que essa mensagem alcance milhares de pessoas, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem muitas pessoas que estão inscritas no canal, mas que não ativaram o sininho das notificações. Aí quando a gente posta um conteúdo novo aqui no canal, essas pessoas não são avisadas. Por isso, certifique-se de que o sininho está ativado aí. Falta muito pouco para a gente alcançar a marca de 2.200.000 inscritos. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. Nós estamos hoje com 838 membros, pessoas que apoiam o nosso projeto com R$ 7,99 por mês. E a nossa meta é chegar a 1.000 membros. Aqui embaixo no vídeo tem um botãozinho que está escrito Seja Membro. 1 Reis capítulo 20, versículo 23 está escrito: Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes
do que eles. E no versículo 28 está escrito: o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa mensagem de hoje é para lembrar a você que o nosso Deus é um Deus de montes e Deus de vales. O monte simboliza um lugar alto, um lugar de refúgio, um lugar de segurança, um lugar de descanso, de vida triunfante. É quando nós estamos obtendo vitórias. O monte é um lugar onde a nossa visão fica privilegiada. Quando estamos no monte, nós conseguimos enxergar tudo que está ao nosso redor, nós conseguimos saber quando o inimigo está nos aproximando. Salmos 59, verso 9, diz que o Senhor é o nosso alto refúgio. Se você está firme com Jesus e busca a proteção de Deus, você pode se refugiar no monte do Senhor. Em Deus você pode encontrar segurança, paz, tranquilidade. Mas do ponto de vista bíblico, espiritual, nós também teremos que enfrentar o vale. O que significa o vale? O vale simboliza o lugar do sofrimento, da angústia, o lugar da adversidade, da tribulação. É quando temos que enfrentar o dia mau, e aí nós seremos tomados pela insegurança, pelo medo. Quando estamos no vale, a nossa visão é prejudicada, ela fica limitada. Nós não conseguimos enxergar o tamanho da nossa luta. O vale nos impede de saber de onde estamos sendo atacados. Às vezes teremos que passar pelo vale e vamos ficar desanimados, fragilizados. Mas eu quero dizer a você que é nesse palco de vulnerabilidade, nesse cenário tenebroso, que o Senhor Jesus se revela a nós. Deus nos dá os maiores livramentos quando estamos passando pelos vales. Eu quero profetizar que você sairá desse vale, você vencerá essa prova, porque o Senhor é contigo, Ele é o seu Deus. Ele é Deus em todos os lugares, em todos os momentos, em qualquer situação, em qualquer circunstância que você tiver que passar pela vida. Quando Deus tem um propósito, nada pode impedir o seu agir. A Bíblia fala de muitos vales, como o vale da sombra da morte, descrita no Salmo 23, que diz respeito a pessoas que estão lutando contra as enfermidades ou que tiveram perdas recentes. Outro vale mencionado na Bíblia está em Salmos 84, o vale de lágrimas, que fala sobre aqueles que têm derramado as suas lágrimas perante o Senhor, clamando pela sua família, sofrendo por causa dos relacionamentos ou passando por um momento de dificuldade em suas finanças. Outro vale que eu quero mencionar aqui é o Vale dos Ossos Secos, que está em Ezequiel 37. Representa aqueles que perderam a esperança e não acreditam mais no futuro, porque a única coisa que conseguem enxergar é a destruição e a morte. Se você tem passado pelo vale, a minha oração é para que o Espírito Santo ministre ao seu coração coragem, sabedoria e perseverança, para que você consiga vencer esse momento. Creia que há poder na palavra de Deus para te restaurar. O vale pelo qual você está passando hoje pode se tornar o lugar da sua restauração. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: do fundo de um poço podemos ver as estrelas, porém não as vemos quando estamos no topo de um monte. Existem coisas que aprendemos somente
na adversidade. Se você crê que Deus pode te conceder vitórias, no monte ou nos vales, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu serei vitorioso. Escreva isso pela fé: eu serei vitorioso. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua santa e poderosa palavra. Muitas vezes não conseguimos entender por que o Senhor permite que passemos por tantos vales, por tantos momentos de dificuldade. Mas hoje compreendemos que as maiores lições que podemos obter nessa vida foram aprendidas nos momentos de luta e de dor, e que o Senhor pode usar os vales para moldar o nosso caráter. Eu apresento ao Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, e eu quero pedir que o Senhor atenda ao pedido de oração dele, dela, que está sendo mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa família nas suas necessidades, que eles possam ser vitoriosos em meio à dor, às dificuldades, à escassez, e que tudo o que eles têm enfrentado seja parte de um grande testemunho de vitória que fará parte da sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, pela fé no seu coração. Receba e declare isso: eu serei vitorioso, eu serei vitoriosa, em nome de Jesus. Antes de sair, não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através dessa mensagem e que a partir de agora você esteja quebrantado e disposto a ouvir verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para ministrar a você. Irmãos, como é bom ouvir alguém que sabe se comunicar, não é verdade? Como é legal ver aquelas pessoas que falam com entusiasmo, que se comunicam bem e que se expressam de forma objetiva. Mas é importante que a gente saiba o seguinte: nós não somos todos iguais. Fomos criados sim à imagem e semelhança de Deus, mas com características específicas, voltadas inclusive para a nossa missão como igreja. Às vezes, a pessoa que fala bem extrapola e acaba falando demais. Ela dá brecha ao inimigo, ela abre feridas na alma de outra pessoa, mente até sem querer de tanto que fala. Hoje eu quero falar sobre valorizar o silêncio. Quando é necessário falar e quando é necessário se calar.
Eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça parte dessa grande comunidade de pessoas que tem buscado a Deus todos os dias aqui no nosso canal. Eu peço que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal e passe a apoiar esse projeto evangelístico. A palavra de Deus dá uma atenção especial para aqueles que sabem valorizar a importância do silêncio. Em Tiago, capítulo 1, verso 19, está escrito assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A palavra é bastante incisiva, inclusive, sobre os males de um falar de uma forma descontrolada. O mesmo apóstolo Tiago escreveu no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, o seguinte: Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A sabedoria que vem de Deus é a que nos instrui a hora certa de falar e a hora certa de calar. Muitas vezes, durante o dia, nós dizemos coisas desnecessárias. Procure abrir a sua boca para abençoar, para falar de Deus, para apaziguar contendas, consolar os enfermos, propagar a sabedoria que Jesus nos ensinou. Nós devemos ter em mente que a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ela traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Esse é um ensinamento que está em Salmos 37, no versículo 30 e 31. Quando nós estamos inteiramente em sintonia com o Senhor, nós falamos menos, observamos mais e abrimos a nossa boca para propagar a sabedoria e a justiça divina. Hoje em dia, as pessoas têm achado bonito cultuar a fofoca. Mais ainda, as pessoas têm se dedicado tanto a falar mais do que ouvir, que as redes sociais estão repletas de intrigas. E é importante aqui um destaque: o falar, mencionado aqui na palavra, nos versículos que eu li, não diz respeito somente a voz. É sobre a sua escrita na internet também, que é um tipo de comunicação e reverbera como se fosse voz. Afinal, na época da Bíblia, não existia rede social. E por isso, o salmista ou Tiago não mencionaram o WhatsApp. Viu, cristão? Então, fique atento a essa briga desnecessária que você compra muitas vezes no Instagram, no Facebook. Há mentiras que, mesmo sem querer, você pode vir a propagar pelo WhatsApp ou em outras redes sociais. Cuidado com a maneira como você se expõe no Instagram, no Twitter. Seja tardio em falar. Observe mais o que está acontecendo. E eu sempre costumo dizer o seguinte, e vou reiterar aqui: antes de fazer, falar, postar qualquer coisa, pare e faça a seguinte reflexão: Jesus faria isso? Se Jesus estivesse aqui na terra, ele estaria compartilhando essa postagem, ele estaria entrando nessa briga, ele estaria comentando dessa forma? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo e pedir que o Senhor abençoe a vida dele, a vida dela.
E abençoe, Senhor, essa família representada aqui por eles. Que o Senhor possa ministrar na vida dele a libertação, a cura, a restauração. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa casa. Que o Senhor possa fazer com que esse casal, ó Deus, que está me ouvindo, vença essa crise que eles estão enfrentando. Que essa família não seja destruída. Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e unção para que nós possamos usar de forma correta a nossa língua e a nossa mente quando formos postar ou comentar alguma coisa. Que a nossa boca seja um canal de bênção e jamais de maldição. Que saibamos identificar a hora de calar, a hora de falar e a hora em que devemos somente orar pelas pessoas. Que estejamos sempre prontos para te ouvir, ou para ouvir o lamento de alguém, o desabafo de alguém. Que sejamos tardios para falar. Que o Senhor nos dê paciência para que quando a gente perder a calma, a gente possa contar até 10 e falar da maneira correta, se expressar da forma correta. E que sejamos também tardios para nos irarmos contra as pessoas que nos ofendem. Que a nossa boca profira a sabedoria do Senhor e que a nossa língua fale conforme a tua justiça. Que eu e essa pessoa que está me ouvindo possamos aprender a carregar a tua lei no nosso coração, porque sabemos que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. No livro de Esther, capítulo 4, na segunda parte do versículo 14, diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Meu irmão, minha irmã, entenda que se você está vivo hoje, é para fazer diferença neste momento. É para viver os planos que Deus tem para realizar em sua vida e através da sua vida. Acredite, o seu tempo é agora. O livro do Minuto com Deus, com uma mensagem devocional para cada dia do seu ano. Para garantir o seu, basta acessar www.upbooks.com.br/o seu tempo é agora, sem acento no E, ou clicar nesse mesmo link que vai estar aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em alguns momentos da vida nos encontramos sem forças para nada. Pensamos em desistir de tudo e de todos, e até desistirmos de nós mesmos. É porque o desânimo tomou conta do nosso ser. Deus não nos criou para viver nesse estado. E mesmo que possamos sentir esse cansaço momentâneo, não podemos deixar que ele tome conta de tudo e que se torne o nosso modo de viver e de encarar a vida. O que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas nos ensina uma valiosa lição sobre perseverança e colheita. Vale a pena persistirmos na prática do bem, pois ela produz uma boa colheita, e uma boa colheita rende bons frutos. Pode até soar como clichê, mas a verdade é que tudo o que plantamos, de fato, colheremos.
E às vezes, pequenas atitudes fazem com que tudo à nossa volta seja transformado. Muitas vezes, mesmo sem forças, se nos dispusermos a enxergar as coisas boas que nos cercam, seja algo simples, isso vai nos fazer sentir mais confiantes e mais fortalecidos para dar os primeiros passos do dia. É uma questão de darmos esse primeiro passo, que às vezes vai exigir que saiamos da nossa zona de conforto, mas que no fim das contas valerá muito a pena. Deus hoje te chama a não desistir, pois se você já chegou até aqui, foi porque o Senhor esteve ao seu lado e Ele pode continuar te sustentando. Haverá dias em que tudo vai parecer extremamente pesado. Você não verá mais possibilidades de prosseguir. Tem dias que nos faltam forças, até para responder simples mensagens no celular. Até mesmo mensagens boas de pessoas que sentem a nossa falta. E simplesmente nós não conseguimos dar o nosso melhor. E por não estarmos 100% bem, preferimos nos isolar. Saiba que você não está sozinho. E até mesmo aquelas pessoas que você vê sempre e acha que estão bem, que estão felizes e dispostas, elas escondem muita dor, muito cansaço também, pois todos nós nos sentimos assim constantemente. No dia de hoje, dê o primeiro passo. Comece o dia com uma oração de agradecimento pelas coisas que você tem, pela sua saúde, pelas pessoas que te cercam. Comece o seu dia glorificando a Deus pelo alimento que você tem na sua mesa, que por mais simples que seja, às vezes, é o que te sustenta todos os dias. Agradeça ao Senhor até mesmo pelas coisas simples, aquelas coisas que geralmente passam despercebidas, como o canto dos pássaros, anunciando um novo dia onde nós podemos recomeçar do zero, um novo dia para fazermos o bem novamente, com a certeza de que no tempo certo a nossa colheita será farta. Não desista agora, pois existe um longo e brilhante caminho à sua espera. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez, pelo teu amor, por esse dia que nasce. Senhor, nos perdoe, pois muitas vezes nós temos permitido que o cansaço tome conta de nós e pensamos em desistir. Mas nos dê força para darmos o primeiro passo em direção a um novo começo, pois sabemos que quando dermos esse passo, os nossos desafios não vão parecer tão impossíveis de serem conquistados. Confiamos em Ti para nos ajudar a prosseguir e para nos segurar quando pensarmos em desistir. Que a nossa vida seja pautada pela Tua presença e pela Tua palavra, e não pelas nossas dificuldades e as nossas aflições. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se no nosso canal e se torne membro se você quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 71, verso 20, diz assim: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Às vezes é difícil imaginar por que é que mesmo depois que entregamos nossa vida a Cristo, ainda estamos sujeitos às provações e tribulações da vida. Por que um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como uma enfermidade, uma separação, um desemprego, a morte de um filho, preocupações e medo? Na mente da maioria das pessoas fica a pergunta: será que Deus me ama mesmo? Por que as coisas são tão difíceis para mim?
Se Deus tem poder sobre todas as coisas, por que então Ele não resolve os meus problemas? Não duvide do amor de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que Deus ama os seus filhos. E em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos entender então que as provações e as adversidades que estamos enfrentando fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E elas são para o nosso bem, por mais que a gente não entenda. Tem pessoas que, se não tivessem enfrentado um problema sério na família, como a morte, a enfermidade ou uma crise no casamento, não estariam hoje na presença de Deus. Tem situações que você está enfrentando que talvez só serão compreendidas na eternidade. O apóstolo Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Receba essa promessa em sua vida. Suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra. O salmista diz no capítulo 71 que o mesmo Deus que o fez passar por muitas e duras tribulações restauraria a sua vida e o ergueria novamente. Entenda que suas provações não são maiores do que o seu Deus, como diz a canção, e não vão te impedir de caminhar. A verdadeira fé do cristão será confirmada e aperfeiçoada pelas provações que sofremos. Paulo disse que a tribulação nos traz mais perseverança e experiência e renova a nossa esperança. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são fruto de suas próprias escolhas erradas. Deus nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, vamos colher as consequências. Ainda assim, saiba que Deus não se esqueceu de você, mesmo se tivermos que sofrer as consequências naturais dos nossos pecados. Tiago disse que felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço porque sei que em todas as provações e tribulações que tiver que enfrentar nessa vida, nós teremos a vitória em Cristo. Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportá-la e que o Senhor nos daria livramento para que a pudéssemos suportar. Que a tua palavra se cumpra então na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão enfrentando dificuldades. Derrama do teu amor e da tua misericórdia sobre essa família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23 diz assim: A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é tua fidelidade. A palavra do Senhor é como um bálsamo para as nossas feridas. Ela tem o poder de restaurar, de curar, de transformar o nosso dia e a nossa vida. O profeta Jeremias foi tremendamente usado por Deus ao escrever no capítulo 3 do livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor não têm fim e que elas se renovam a cada manhã. Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos enfrentando em nossa vida são fruto de escolhas erradas que fizemos um dia. Hoje pode ser um novo começo para você que está ouvindo essa mensagem. Deus nos deu um dia com 24 horas e a cada manhã a misericórdia dele se renova. O dia amanhece e o amor de Deus já está lá, disponível para você, como o ar que você respira. Não fique afastado de Deus nem mais um dia. Por mais que suas escolhas tenham te levado para longe de Deus e te afastado do propósito dele para a sua vida, hoje é tempo de tomar posse da misericórdia do Senhor.
Ainda que você esteja vivendo dias tenebrosos, há um novo amanhecer, cheio de graça, perdão, misericórdia, amor e compaixão ao seu dispor. Por isso, a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Comece o dia de hoje de uma forma diferente. Ore antes de sair de casa. Consagre sua vida a Deus. Entregue seus dias a Ele. Permita que o Espírito Santo direcione cada escolha que você fizer a partir de agora e que todas as suas atitudes glorifiquem a Deus. Se afaste do pecado, valorize a sua família e faça de tudo para não perdê-la. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos são as pessoas mais importantes, seu maior tesouro, e suas atitudes têm afastado eles de você. As pessoas tentam enfrentar seus problemas sozinhas, sem a ajuda de Deus, e por isso fracassam na vida sentimental, nos relacionamentos, na criação dos seus filhos, nas finanças, etc. Mas você poderá experimentar um amanhecer melhor todos os dias, se escolher viver da forma certa, a partir de agora. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que o Senhor toque no coração de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, para que eles experimentem do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia. Que haja um novo amanhecer, que o sol volte a brilhar sobre essa família. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, sabemos que o Senhor não depende delas para operar o milagre. Por isso eu oro, Deus, porque sei que as tuas misericórdias não têm fim e que grande é o teu amor. E desde já eu te agradeço, porque sei que o Senhor irá fazer grandes coisas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às mil maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando. Versículo 4.
Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor, que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso? Um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo? A ovelha se desviou. É Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6. As minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos
em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo, o pastor vai perder a função, o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Ah, mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela, diga: eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim: nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família, nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo?
vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nádia Nunes colocou assim, ó, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las. Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos. Mas tira esse título então de pastor. Abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né, no meu caso, a Gabi, foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria. Um casal jovem, com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois,
Em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria! Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria? Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz, e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos
a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar. Porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.